Muy buenas tardes, Muito boa tarde, companheiros no ministério de Cristo, en su iglesia, que em sua igreja, en este tiempo final. que é sua igreja neste Es tempo para mí final. un Para mim é um privilegio privilégio estar con ustedes estar com vocês en esta ocasión, nesta ocasião, en esta reunión de ministros, nesta reunião de ministros, para compartir con para ustedes compartilhar com vocês uns uns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus e seu programa correspondente e o seu programa correspondente a esse tempo final, que é o que correspondeu a nós vivermos e do qual temos que nos preocupar e nos ocupar. Esse é o tempo mais maravilhoso, mais formoso, é importante no programa divino, porque é o tempo para a adoção dos filhos de Deus, que é a transformação do corpo, que está prometida para todos os crentes em Cristo. Nos diz São Paulo em 2 de Coríntios capítulo 2, versículo 14, passagem que ouvimos sendo lida pelo missionário Miguel Bermudes Marim, e diz da seguinte maneira, 2 de Coríntios capítulo 2, versículo 14: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O grato cheiro de um cidadão celestial. Podem tomar seus assentos, queiram ter a bondade. Os cidadãos celestiais, diz o apóstolo São Paulo, que são os crentes em Cristo. Por isso é importante que nós saibamos de quem o apóstolo está falando para levar o grato odor do conhecimento de Cristo. Em Colossenses capítulo 2, nos diz no capítulo 1, capítulo 2, versículo 2 em diante diz:
Capítulo 2, versículo 1, versículo 12 em diante diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, que tem uma herança da qual e na qual somos participantes. É a herança dos santos em luz, da qual somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme as palavras de São Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante. Agora, continua dizendo esta passagem no versículo 13: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Fomos libertos do reino das trevas, do poder da potestade das trevas, e fomos transladados ao reino do amado Filho de Deus, ao reino de Cristo, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há nas terras, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, e Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o que é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, fazendo a paz mediante o sangue da sua cruz. Encontramos que Deus, através do verbo Cristo, o anjo do pacto, criou todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele estavam todas as coisas, assim como na semente de uma árvore de manga ou de abacate estão todas as coisas que vai produzir essa árvore: folhas, o tronco, os ramos, as folhas e o fruto. O fruto que tem que ser o que amadureça. O propósito é que produza o fruto. Por isso, em uma ocasião, ele disse algo a respeito de uma árvore, ou de uma figueira, e os servos na parábola disseram: para que ocupar mais o lugar? Para que ocupar mais lugar não produzindo fruto? O Senhor disse: deixem-na um ano mais, e se não produzir frutos durante esse ano, se cortará. Porque o propósito
lleven el fruto é que as árvores produzam o fruto que está dentro delas, tiene que salir o qual tem que sair de dentro de de ellos dentro deles y madurar. e amadurecer. La iglesia del Señor A Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como Cristo também, são comparados a un árbol. a uma árvore. El árbol de la vida en el huerto A árvore del da vida no jardim do Éden era Cristo. Edén, y el árbol plantado junto a arroyos de aguas del Salmo E a árvore plantada junto a ribeiros de água do Salmo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso também encontramos Cristo dizendo: Eu sou a videira verdadeira. Mi padre es el labrador. O meu pai é o lavrador. Diciendo a los creyentes en E él, dizendo aos crentes nele: vosotros sois Vós los sois os ramos, los gallos, como dizem Brasil. no Brasil, os no son galhos. de carne, Mas não são galos pensarían, de carne como as pessoas pensariam, sino las ramas mas os ramos de la vid de uva. da videira de uvas. Es en las ramas É nos ramos donde el fruto aparece, onde o fruto aparece, é nos ramos por donde la vida por onde a vida de la planta o árbol da de, planta ou árvore de uvas de uvas de la vid de Davi muestra su fruto, mostra o seu fruto, mostra lo que está dentro de él. o que está dentro dele. Y lo que está dentro de Cristo E o que como está fruto, dentro de Cristo como fruto, como el padre de familia, como pai de família, como el que engendra como hijos o que y hijas de gera Dios, filhos e filhas de Deus, él por medio de las ramas ele por meio dos ramos produce produz hijos filhos e hijas de Dios e filhas de Deus de edad en edad. de era em era. Hemos tenido en el árbol Nós tivemos na árvore de uvas en la vid de uvas na videira, entre los gentiles, entre os gentios, la primera rama, o primeiro ramo, en el tronco allá, no tronco lá, la edad apostólica, a era Cristo apostólica, y Cristo sus discípulos. e seus discípulos. Luego Depois, de ahí surge la rama primera de la edad, depois surge o ramo primeiro, de la cual San Pablo, primeiro ramo entre os gentios, da qual São Paulo é um instrumento mensageiro para esa rama, para de la este ramo vid verdadera de da videira Cristo, verdadeira de Cristo y produce hijos e produz filhos e hijas de Dios, e filhas de Deus nesse y ramo. así siguen las edades, las E assim diferentes ramas, continuam as eras dos diferentes ramos hasta que llega até que chega al tiempo final, ao tempo final, la parte alta a de la parte vid, alta da videira, donde tiene que surgir onde tem que surgir una directamente uma diretamente del tronco, una que do reciba tronco, uma que directamente del receba tronco diretamente do tronco la vida. a vida. Y esa es E essa é nuestra edad. a nossa era. Así como el fruto Assim como o fruto primero que madura es el que amadurece primeiro é o que en está la parte alta na del parte árbol, alta da árvore. así también los primeros Assim que também os madurarán primeiros que amadurecerão serán los creyentes en serão os Cristo crentes em en este Cristo tiempo final. desse tempo final. Los de las edades pasadas Os das no eras llegaron passadas a madurar, porque es para nuestro tiempo esa bendición tan grande. Os primeiros que amadurecerão serão os crentes em Cristo desse tempo. Os das eras passadas não chegaram a Vean lo que amadurecer, dice el reverendo William Branham, porque é para o nosso tempo essa bênção tão grande. Veja o que diz o reverendo William Branham en el mensaje na mensagem Mistério Predestinado de su voluntad. de sua vontade.
Seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir à minha herança. Para ser o quê? Que herança? A qualidade de filho, para ser um filho de Deus. E agora, isso só pudesse afogá-lo até a morte. Mas você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? Quantos jamais sabiam isso? Quantos sabem que Jesus disse? A Bíblia, Jesus disse: por acaso não diz em vossa lei que vocês são deuses? Ou seja, quando diz, vocês sois deuses? E vocês chamam deuses? E Deus diz em Gênesis: porque eles teriam completo domínio sobre o domínio do mundo. Ele deu domínio sobre todas as coisas. E ele perdeu a sua qualidade de filho. Ele perdeu a sua qualidade de Deus. Ele perdeu o seu domínio. Satanás tirou dele, tomou dele. Irmãos, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus que voltarão para tomá-la outra vez, esperando pela plenitude dos tempos, quando a pirâmide chega em cima, no topo. Qual é o topo? Eu estou lendo da página 46, no final. O topo é na era que nos correspondeu viver. É a era, a etapa para a adoção de todos os filhos de Deus, porque em outras eras não chegaram à adoção. Não chegaram à adoção do corpo, à redenção do corpo, que é a glorificação dos nossos corpos, para ter o corpo glorificado, como o corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Quando esperando pela plenitude dos tempos, quando a pirâmide chega em cima, ao cume, quando os filhos de Deus completos, quando os filhos completos de Deus serão manifestados, quando o poder de Deus andará fora e tomarão cada poder que Satanás cada poder que Satanás tirou dele. Ele fez o homem um Deus em seu domínio, e seu domínio vai de mar a mar, de praia a praia. Ele tem controle dela. E quando Jesus veio, sendo o único Deus sem pecado, ele provou. Quando os ventos sopraram, ele disse: seja a paz, amém. E quando a árvore, ele disse: nenhum homem coma de ti. Em verdade lhes digo, vocês que são pequenos deuses, se disseres a essa montanha, mova-se, e não duvidar em vosso coração, mas creia que o que disse virá a acontecer, pode ter o que disseste. Vai direto de volta para Gênesis, para o original. O que é isso? Agora o mundo e a natureza está gemendo, porque pela manifestação dos filhos de Deus, quando verdadeiros filhos nascidos, filhos cheios, falarem a sua palavra, é isso.
Eu creio que estamos à beira disso agora mesmo. Sim, Senhor. Diga a essa montanha, seja assim. Irmão, e desejo isso e isso, uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está uma manifestação. Oh, irmãos, a minha colheita está se queimando, mas ali não tive chuva alguma. Eu enviarei a chuva no nome do Senhor Jesus. Lá virá. Ou seja, o que Jesus fazia, o Espírito de Deus em Jesus, e o que vimos fazer através de São Paulo e São Pedro, e vimos como uma amostra do que é a terceira etapa. Vimos manifestado como uma amostra no reverendo William Branham. Vai ser em toda a sua plenitude na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em que etapa? Em que era? A era de pedra angular. Assim como o Espírito de Deus guiou a Cristo para que subisse a um monte alto com Pedro, Tiago e João, para ali mostrar a visão do que será a segunda vinda de Cristo. Lá se transfigurou diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, seus cabelos brancos como a lã, seus olhos. Aparece em Apocalipse como chama de fogo, e assim por diante. Mas em Apocalipse também está mostrando o que será a segunda vinda de Cristo para a adoção. E vejam lá no monte da transfiguração, apareceram Moisés e Elias, estão ligados. Os ministérios de Moisés e Elias com a adoção dos filhos de Deus para o último dia. Ou seja, que algo Deus vai colocando no seu lugar para a adoção dos filhos e filhas de Deus, para dar a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, é importante que estejamos preparados. A adoção virá na manifestação da terceira etapa mencionada pelo reverendo William Branham, na era de pedra angular, que virá, e será em uma grande carpa catedral, como a viu o reverendo William Branham quando Deus a mostrou a visão da grande carpa catedral. Viu o anjo que o acompanhava, o qual estava acompanhando, e lhe falou. E também lhe mostrou um lugar pequeno onde entravam doentes e saíam do outro lado sãos. E ele não entendia por que ali. E o anjo lhe disse: não será um espetáculo público como antes, como era de costume. Ou seja, como ele fazia publicamente. Diz: não será assim. Não diz a Escritura, quando orares a teu Pai, entra a tua câmara secreta. Essa vai ser a câmara secreta.
e entra em tua câmara secreta e aí ora ao teu Pai que te vê e Ele te recompensará publicamente. Vejam como as Escrituras vão se juntando para o que está prometido para esse tempo final. Em seguida também ele viu a coluna de fogo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, que voou para esse lugar também. Ou seja, que vai ser um tempo maravilhoso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai nesta manifestação impactar a sua igreja, revelando, dando-lhe a fé, a revelação, para serem transformados por meio da revelação dos 7 trovões, pelo que falaram os 7 trovões. Isto será o que será falado, a voz de Cristo falando à sua igreja na era de pedra angular, em forma consecutiva. Ou seja, que passarão 7 eras em formas consecutivas, sem necessidade de 7 etapas com mensageiro para cada etapa. É nessa etapa onde acontecerá a adoção, a redenção de nossos corpos, a nossa transformação, a transformação dos mortos em Cristo, em corpos glorificados. E quando tudo isso aconteça, as atividades dos crentes em Cristo transformados serão atividades de jovens. E estaremos como Deus nos viu desde antes da fundação do mundo, com corpos eternos, imortais, glorificados, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E então já não teremos que realizar atividades em um lugar ou em outro lugar, senão todos juntos. Todos os crentes em Cristo vão se reunir, provavelmente, desde que sejam transformados, não vão se separar, possivelmente, ou irão ver algum familiar, algum parente, como fizeram Abraão, Isaac e Jacó, e os que ressuscitaram com Cristo, que visitaram seus familiares, seus parentes. E isto será um susto para os seus parentes, mas certamente, para Deus ter misericórdia de seus familiares também. Lembrem que Cristo esteve aparecendo aos seus discípulos por 40 dias. Vê-se certamente que aparecia todos os domingos. Dos outros dias não sabemos. Pelo menos 8 vezes apareceu aos seus discípulos. E no dia de Pentecostes veio sobre 120, e era o primeiro dia da semana também. Portanto, estejamos preparados, porque estamos em um domingo espiritual também. 7 eras, e depois a era de pedra angular,
é 8. Cai em eternidade o 8 e cai no primeiro dia também da semana, primeiro dia de uma nova semana. Também é conhecida como o 8º dia. Mas o 8º dia é o começo, mas não há 8º dia. É o começo de um novo tempo, de uma nova semana, e consequentemente no domingo nos fala de ressurreição, nos fala também de adoção, de transformação, de grandes bênçãos para os crentes em Cristo. É grande o amor e misericórdia que Deus tem tido para comigo e para com quem mais? Para cada um de vocês também, ao nos mostrar, revelar-nos estas coisas para esse tempo final. O aposento alto, dia que viria o Espírito Santo sobre os crentes em Cristo. Vejam, houve naqueles tempos grupos religiosos, saduceus, fariseus, os doutores da lei, os fariseus estavam ali, os herodianos, e assim por diante. Houve grupos religiosos, pessoas religiosas naquele tempo, mas teve um grupinho que seguia Jesus, que tinha a revelação do que tinha que esperar naqueles dias. A adoção espiritual, que é o batismo no Espírito Santo. E depois, no final, quando se chegasse a uma era paralela, os de Jesus Cristo e seus apóstolos, viria a adoção física para todos aqueles que já teriam adoção espiritual. E a adoção espiritual é o novo nascimento, onde se recebe o Espírito de Cristo, e a adoção física é a transformação de nossos corpos, onde receberemos um corpo como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. É importante estarmos conscientes e terem as congregações conscientes do tempo que nos correspondeu viver e de estarmos esperando, como no dia de Pentecostes estiveram esperando por 10 dias ali no aposento alto a vinda do Espírito Santo para obter o novo nascimento, para obter esta adoção espiritual, porque o que não nascer de novo, o que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus, disse Cristo a Nicodemos em São João, capítulo 3, versículo de 1 ao 6. E se entra no reino de Cristo na forma espiritual. E para entrar literalmente no reino de Cristo, como reis, sacerdotes e juízes, necessitamos o corpo eterno, o corpo glorificado, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E São Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, que nem todos vamos morrer fisicamente,
mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta se tocará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que vivemos seremos transformados. Uma ressurreição para os que morreram em corpos incorruptíveis e uma transformação para os que estiverem vivos, uma transformação de nossos corpos para ter um corpo incorruptível, imortal e glorificado, igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Essa é a meta de Deus através de Cristo. E essa também é a nossa meta. A transformação de nossos corpos para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E agora, como dizia o reverendo Andrés Cruz Gallego, há um segredo na visão da carpa, onde será manifestada a terceira etapa, e onde a fé, para sermos transformados, a fé de Rapto, vai ser dada aos crentes através dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, porque são os trovões, é a voz de Cristo falando consecutivamente, a que dará a revelação. Para quê? Para serem transformados os crentes em Cristo deste tempo final. Ou seja, que tudo vai culminar no cumprimento da visão da carpa. Por isso, estejamos preparados e trabalhando nesse projeto, como trabalharam no projeto da construção de um tabernáculo lá com Moisés. Moisés volta, como trabalharam lá com Salomão, que assim como foi quando Salomão dedicou o templo e veio a coluna de fogo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, e entrou e passou ao lugar santíssimo, assim como tinha feito o tabernáculo que tinha construído Moisés no deserto e os acompanhou pelo deserto. Encontramos que também acompanhou Israel em sua terra, estando também ali no templo. E Cristo esteve também construindo o seu templo espiritual, sua igreja, através do qual, ao completá-la, se manifestará em toda a sua plenitude e entrará, assim como entrou no tabernáculo que Moisés construiu, conforme o modelo que foi mostrado no monte, e conforme ao modelo que foi mostrado a Davi, e deu os planos ao filho Salomão para construir o templo em Jerusalém. Deus, por meio do Espírito Santo, Cristo, por meio do Espírito Santo, esteve construindo um novo templo, um templo espiritual, sua igreja, para morar nela em toda a sua plenitude, em toda a sua plenitude. E o lugar mais privilegiado desse templo, assim como o lugar privilegiado era o lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, lá estavam 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, e no meio dos 2 querubins de ouro, a presença de Deus naquela nuvem ali no templo,
naquela nuvem de luz ali no templo, no tabernáculo, no lugar santíssimo, que era de ouro, madeira coberta com ouro, o lugar santíssimo, a arca de madeira coberta com ouro por dentro e por fora, a tampa da arca do propiciatório, o propiciatório que é a tampa da arca, era de ouro puro, e os 2 querubins eram de ouro puro também. Era uma tampa com os 2 querubins, uma fabricação monolítica. E no meio dos 2 querubins estava a presença de Deus. Depois encontramos no templo que o rei Salomão construiu, quem acrescima os 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, colocou não sobre a arca do pacto, mas ao lado, a cada lado da arca do pacto, 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, coberto de ouro, porque é no lugar santíssimo onde Deus terá esses 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, ou seja, cobertos da divindade. Deus neles. Por isso, vai se cumprir vai se cumprir a página 30 das Eras, onde diz: agora, quando o Evangelho vai voltar aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer a vocês algo que está a ponto de acontecer hoje, nesse nosso dia. Esta grande coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11, e aquelas 2 testemunhas, aqueles 2 profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. Quem vai levar o Evangelho aos judeus? As 2 oliveiras. E onde vai estar? No lugar santíssimo do templo espiritual. Estamos listos. Tudo está em ordem. Estamos prontos, tudo está em ordem. Como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, como trouxeram através de Pedro e São Paulo. Eles são tipo e figura das 2 oliveiras. Assim também, os gentios levarão de volta os judeus e o rapto acontecerá. Essa é a forma para Deus tratar nesse tempo final com os judeus. Por isso, quando o reverendo William Branham, tendo o ministério de Elias por 4ª ocasião, viu que tem 144 mil judeus que vão ser chamados e juntados. Ele
como ministro responsável, quis ir falar com eles, mas o Espírito Santo, o anjo do pacto, disse que ainda não era o tempo, que ainda não era, que a maldade do amorreu não tinha se cumprido. E ele, até ali, cria que havia apenas 4 manifestações de Elias. Mais adiante, percebeu e soube que são 5. E que era para mais adiante essa manifestação para os judeus. Então compreendeu que Elias percorrerá este caminho ministerial pela 5ª ocasião, e que não vai ser só o ministério de Elias, mas também o ministério de Moisés. Ou seja, que as 2 oliveiras de madeira de oliveira coberta de ouro do lugar santíssimo terá uma missão grande com o povo hebreu. Estes são os únicos que os judeus vão ouvir, a esses 2 ministérios sendo manifestados. Vão dizer: isso é o que estávamos esperando. Tudo isso tem um segredo grande. E eles estão esperando por Elias. Por isso não recebem a ninguém, exceto quando Elias lhes aparecer. Quando lhes aparecer no tempo correspondente para o chamado. Quando chegar esse momento, eles o verão. O reverendo William Branham, na página 41 da mensagem Festa das Trombetas, diz que eles vão ver a Cristo vindo por sua igreja. Vão vê-lo em sua igreja. É uma grande bênção que a igreja terá no último dia. E vão ver a Cristo em sua igreja vindo por ela. Ou seja, que tem muitas coisas que estão por acontecer e não puderam acontecer na primeira era, porque essa era já terminou, e o seu mensageiro se foi e está no paraíso esperando a vinda do Senhor ao paraíso, a 6ª dimensão, porque cada mensageiro tem que ser julgado lá para depois entrar aqui nesta dimensão, recebendo um corpo glorificado. Assim como passou pelo paraíso quando Cristo morreu e foi ressuscitar, e foi ressuscitado, primeiro passou pelo paraíso, depois de ter ido ao inferno, passou pelo paraíso e trouxe com ele os santos que dormiam fisicamente. Seus corpos estavam mortos e eles estavam em alma e espírito lá no paraíso. E na ressurreição de Cristo, ressuscitaram com Cristo, jovenzinhos, e visitaram alguns dos seus parentes. Estamos em um tempo muito, mas muito glorioso. Estamos no tempo do lugar santíssimo, no templo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja,
do Senhor Jesus Cristo como templo espiritual. E assim como a manifestação do Espírito Santo como crentes e mensageiros de cada era, e o trabalho que realizaram foi do cheiro grato ante a presença de Deus, assim também é nesse tempo. E obedientes à palavra de Deus, fazendo conforme a como Deus nos disse em sua palavra, e trabalhando conforme o tempo que nos correspondeu viver, para que as promessas para esse tempo se convertam em uma realidade. O reverendo William Branham diz que a atitude correta, vamos ler, na mensagem A Hora Chegou, do 1504 de 1951, diz: todos os que estão aqui, vocês entendem o que eu quero dizer quando eu digo a atitude correta, sua atitude mental correta para a promessa divina, sua atitude mental correta para as promessas divinas de Deus fará que ocorram. Ou seja, tenha a atitude correta das promessas para as promessas que Deus fez para o nosso tempo, crendo nelas de todo o coração, não importa as adversidades, não importa os problemas, não importa que pareça que não vão se cumprir. Abraão recebeu a promessa de ter um filho, e a cada ano que passava parecia que mais se afastava do cumprimento das promessas, e era o contrário, era um ano mais perto da criança que tinha sido prometido. Podiam rir dele, de que estava esperando um filho, e a sua esposa já não podia ter filhos, e sua esposa pensava também que já não podia ter filhos, mas ele se manteve firme, crendo na promessa, tinha atitude mental correta diante da promessa que Deus tinha feito a ele, crendo que Deus é poderoso para cumprir o que ele tinha prometido. E Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu para a sua igreja, para este tempo final. Portanto, nunca se desanime. Nunca olhe os problemas como algo que vem impedir que se cumpra as promessas. Ele vai cumprir porque ele prometeu e é poderoso para cumpri-la. E nós, com a atitude correta diante dessas promessas, faremos, essa atitude correta fará que se cumpram, que aconteça o que Deus prometeu. Portanto, adiante, ministros e suas congregações, dando o aroma grato diante da presença de Deus, trabalhando no Evangelho, levando o Evangelho por todas as partes e trabalhando no programa divino para que se cumpram as promessas que Ele fez, trabalhando ao redor dessas promessas. E Deus apoiará o trabalho, porque são conforme ao que Deus prometeu. Fazendo a obra de Deus sempre, receberemos sempre a bênção de Deus.
Cristo disse que Ele veio para fazer as obras do Pai, as obras que lhes foram dadas para realizar. E sua igreja foi colocada na terra para realizar as obras que Cristo lhe encomendou. Portanto, consciente da era que estamos, da mensagem de Deus para o nosso tempo, com as promessas correspondentes ao nosso tempo, trabalhemos com a nossa fé firme em Cristo, em suas promessas, sem duvidar em nenhuma delas, e sempre pensando e crendo e confessando: eu vou ser transformado. Porque Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nós vamos receber porque cremos de todo o coração. Isso também está em cada crente. E a fé em cada crente ativa a palavra prometida para o tempo, para que se faça a realidade. E Deus ativa o seu poder pela fé das pessoas. Lembrem que Cristo dizia: se podes crer, se crês. Ou seja, que está da nossa parte crer, porque Deus não pode trabalhar contra aquilo que você crê. Se você não crê que vai receber a bênção, Deus não pode dar a bênção, porque Ele estaria contra o que você está crendo. Está crendo que não pode, então Deus não faz. Para o que crê, tudo é possível. Vem todas as bênçãos de Deus. De todas as etapas da igreja, a etapa mais abençoada é a que correspondeu a nós vivermos. Tem as bênçãos prometidas maiores. Tem as maiores bênçãos prometidas da história do Senhor Jesus Cristo, da história da igreja do Senhor Jesus Cristo. A promessa da adoção física, em acréscimo as bênçãos espirituais, ou seja, que tem a promessa de uma dupla porção, a porção espiritual e a porção física para os crentes em Cristo do último dia, na era da pedra angular, que são os que estarão dando o grato a Deus diante da presença de Deus. Para mim tem sido um privilégio e bênção grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do grato cheiro de um cidadão celestial. Lembre que Cristo por Paulo disse em Filipenses capítulo 3, do 20 ao 21, porque a vossa cidadania está nos céus. Isso quer dizer o quê? Que somos cidadãos celestiais, porque a vossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo, ao seu corpo glorioso, com o poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas.
Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. E ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20. Portanto, ele, estando em espírito no meio da sua igreja, manifesta o seu poder, o qual colocou no meio da sua igreja, na era da sua igreja, para realizar as obras que Cristo continuaria realizando. As continuaria realizando através de sua igreja, de era em era. E, consequentemente, os membros da sua igreja são os instrumentos para ele operar e cumprir o que ele prometeu. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, cidadãos celestiais, dando grato cheiro, grato aroma celestial, dando grato cheiro, aroma a Cristo, a Deus, porque sobe até o céu o grato aroma, cheiro que dá os cidadãos celestiais nesse tempo final, como tem sido em tempos passados. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e já nos veremos, se Deus quiser, nas próximas atividades. Amanhã estaremos também com vocês para compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Deixo com vocês ao missionário reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e depois finalizar na hora que ele tenha programada. Com vocês o missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.